Olá pessoal, aqui é Sidney quem fala. Desculpa esse barulho de fundo, que está caindo um pé d'água aqui em São Paulo, capital, na data que eu estou fazendo esse filme. Então, eu estou gravando direto do meu computador e gostaria de falar sobre esse livro de Finkelstein, Davi e Salomão. Então, o que acontece? Esse livro tira um pouco daquela visão heróica de Davi e traz esse personagem a um universo mais humano. Talvez o rei Davi ele não fosse o herói contido nos livros de história ou na própria Bíblia. Finkelstein traz uma nova visão sobre o rei Davi. Então, para entender o rei Davi, devemos entender um povo que existiu até se tornar parte, provavelmente, do Estado de Israel, ou de outras cidades-estados que surgiram. Então esse povo é chamado de Apiru. Também pode ser transliterado para Hebreu. Quem eram os Apirus ou Hebreu? Eram conhecidos também os povos além do rio. Era um grupo de pessoas, não um grupo étnico, mas um grupo de pessoas que se juntavam e agiam ou de forma nômade, assaltando, ou mesmo pastoreando quando tentavam se fixar a terra, ou ainda em situações mais diversas, tornavam-se mercenários e mesmo trabalhadores nas cidades-estados onde passava. Então eles tiveram contato desde na Babilônia até outras cidades-estados que haviam também na Palestina e até mesmo no próprio Egito, em algumas cidades do Egito. Esse povo, eles eram temidos pelos agricultores e até mesmo pelos reis das cidades-estado. Os governantes viam um perigo potencial nele. Nesse grupo que eles consideravam uma classe econômica, mas acontece que eles poderiam agir em várias regiões. E um desses apirus famosos foi o próprio rei Davi. Se vocês forem ver o que está escrito na Bíblia, quando retrata o rei Davi, no profeta. Aqui, deixa eu ver aqui, só para vocês terem uma ideia. Em Samuel, quando ele retrata, 25, você vê que ele tinha uma forma de agir iguais os bandidos de hoje. Então eles agiam nos montes, onde justamente onde estavam as pessoas que tinham se estabelecido para ter uma certa agricultura. Então, como chama os Highlanders, essa porção mais acima, onde eu poderia ter desenvolvido uma agricultura de subsistência, ele agia nisso e se usava esse território para poder se esconder. Ele começou talvez sua vida de crimes assaltando cidades-estados, se escondendo, fazendo também alianças com os povos da própria Filistina, para que pudesse assaltar cidades-estados que estavam próximas a ele, dividindo seus ganhos. Chegando a um ponto que ele começou a agir nas montanhas e favorecendo o próprio pessoal que estava lá, sendo até aclamado rei pelos povos. Por quê? Porque ele acabava dividindo parte dos seus roubos, parte de sua pilhagem com aquele povo, se tornando protetor, dando proteção e dando mantimentos para aquele povo. E assim, ele teria sido aclamado o Senhor
de algumas cidades-estados, sendo uma das mais importantes da região de Judá. Então ele poderia ter sido considerado, deixa eu pegar aqui, só nesses textos de Finkelstein, página 49. Estou lendo bem devagarzinho isso daqui, para poder fixar bem o conhecimento científico trazido por isso. Então, são trabalhos de arqueologia feitos por Finkelstein. Então, o Davi poderia ter sido aclamado rei por causa dessa característica. Ele estaria cuidando de uma região, certo? E essa região começaria a ter prosperidade. Por quê? Porque teria até mesmo dando proteção a esse povo. Aqui vocês podem ver um pouquinho desse trabalho. Davi, sua gangue, circunstâncias e tal. Ele foi aclamado o rei justamente por causa de suas atitudes. E aqui esse trabalho, ele tenta mostrar essa face de Davi. Um mercenário que também era um bandoleiro, como você dizer, um saqueador, um apiru saqueador. Deixa eu pegar a parte que fala aqui. Aqui fala de Elengate, na Palestina, que serviu como mercenário na Palestina. Outro também, Abi Rebá, foi um outro grande apiru que apareceu também. Então era normal os apirus se tornarem chefes tribais ou conquistarem cidades-estados, tomando o seu controle. Às vezes grandes cidades, desenvolver cidades que poderiam se tornar perigosas até mesmo para impérios como os hititas e também o Império Egípcio, equilibrando o jogo desses impérios. No primeiro livro de Samuel aparece Davi como um homem poderoso, fazendo suas próprias regras. Isso é característica dos bandidos. Aqui várias passagens, como Samuel 22, 1 a 2, 1 Samuel, demonstra a atitude de banditismo dele. Aqui, por exemplo, fala a respeito dos descontentes, tal, que ele chamava para ele aqueles que eram endividados, em débito. E estavam descontentes com os governos das cidades, do estado, ou do local que pertencia. E aí tinha um bando. Então toda característica de bandoleiro é colocado aqui, nesse personagem, que agiu na idade do bronze tardia. Tornou-se aliado de palestinos, o que lhe deu liberdade para territorial e um feudo para que pudesse livremente agir
em territórios não palestinos. E aqui também o que ele fazia para pessoas que questionavam sua suposta autoridade. Davi recebeu seu trio, que fala, por exemplo, Samuel 25, 10 e 11. E aqui também 25, 13. Quando ele chegou a ser questionado a sua autoridade, que o cara não queria saber quem era esse filho de Jessé, o que ele fez? Davi recebeu seu tributo de Nabal e Nabal caiu morto. E Davi pegou sua viúva, Abigail, como nova esposa. Então ele tinha uma atitude de criminoso mesmo. E aqui fala como ele cresceu de bandido para chefe. Então, o que acontece? Ele começou a favorecer os grupos onde ele estava, ao ponto de ser aclamado. Porque ele dava proteção também. Então foi um período em que ele agiu, no século X a.C., em que ele começou a ganhar força e notoriedade naquela região. Então é interessante vocês lerem. Esse trabalho deve ter uma versão em português também, estou lendo a versão em inglês. De vez em quando tem que parar, fazer uma pequena tradução. Então sempre eu dou uma olhadinha se tem uma palavra. Então o que acontece? A primeira cidade que ele pegou, a segunda mais importante, Hebron, daquela região da Judéia, seria a Judéia, ele acabou pegando essa cidade. E de Hebron ele almejou uma cidade maior, por isso que ele conquistou Jerusalém, para aumentar sua influência. Jerusalém era uma cidade fortificada. Com isso ele poderia comandar melhor o seu grupo de assalto. Provavelmente ele deve ter se expandido tanto o seu poder que chegou ao que seria o Reino do Norte, por assim dizer. Conquistando o Reino do Norte, mas dessa forma, demonstrando seu poder. Sendo que isso daí durou apenas uma geração e caiu depois. Então esse personagem, aqui Filkenstein mostra seu caráter belicioso, caráter bandoleiro, bandido, e que suas conquistas heróicas, na realidade foram conquistas para ter seu caráter conquistador, o que não diferenciava muito não, um Nabucodonosor de um rei Davi, certo? Espero que vocês tenham gostado. Leiam essa obra. Muito obrigado e até mais. Tchau.